Olá, gente, todos. Olá, vocês. Olá a todos, na verdade, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos bancários. Hoje, como eu falei para vocês, vamos falar um pouco sobre mandatos e procuração, tá? Já tivemos aí algumas aulas sobre o sistema financeiro, operações de crédito do banco, né? E também sobre o cadastro de pessoa física e jurídica. Hoje eu vou falar, para completar a questão do cadastro, os mandatos e procuração. E aí depois vamos voltar para a segunda parte das operações de crédito. Tá bom? O que é um mandato? Bom, gente, o mandato ele pode ser entendido, né, como um contrato que estabelece entre o mandante, que é quem dá poderes, e o mandatário, que é quem recebe os poderes e atua sobre o nome do primeiro. Então, mandato é um contrato, né, de onde um mandante, ou seja, uma pessoa, vai ceder poderes, né, para um mandatário, que é quem recebe os poderes. E esse mandatário ele vai agir e atuar em nome do mandante, tá, gente? E o que seria a procuração? A procuração nada mais é do que um instrumento, é o instrumento, ou seja, o documento que formaliza o mandato, tá? Então, a procuração é o documento que está ali formalizando quem é o mandante, quem é o mandatário e quais são os poderes que o mandatário tem ali para atuar em nome do mandante, tá ok? Gente, uma coisa que eu peço para vocês tomarem muito cuidado na prova, tá? Porque podem ter ali pegadinhas em relação a isso. Qual seria essa pegadinha? Mandato é com T, tá? T. Não é mandado. Então, cuidado. Se vocês verem na prova a palavra mandado, não é o mesmo que mandato, tá? Mandato, ele é uma ordem, tá? Uma ordem, uma determinação. Por exemplo, o juiz decretou o mandado de prisão. Então, mandado foi uma ordem que o juiz fez, né, para que se prendesse alguém. Então, isso é um mandado, diferente de mandato. Mandato é quando você ali estabelece, né, poderes, dá poderes a um mandatário, tá? Então, é bem diferente. Cuidado que as provas podem cair essa pegadinha, essa casca de banana. Explicando que mandado é um contrato que estabelece entre mandante e mandatário. Não é. Mandado é uma coisa, mandato é outra. Então, muito cuidado nessa questão, tá bom? Mas seguindo, qual é a formalização do mandato? Vê só, ele deve ser por escrito. Então, você não tem como chegar no banco com a outra pessoa e falar, olha, essa pessoa aqui, ela é fulano de tal, e ela vai me representar. Não tem, ok? Você precisa realmente ter ele por escrito e realizado através de uma procuração, né? Que estipula as condições e poderes e exercício da representação. Então, você realmente vai precisar ter um documento que ali firme, dizendo, né, quem é o mandatário, quais são os poderes que esse mandatário tem em relação a lhe representar, ok? Precisa realmente ser algo escrito. Não tem como você falar isso aí de boca. Precisa realmente ter uma formalização através de quê? Um documento chamado procuração. Muito bem. Então, quem são os intervenientes do mandato? O que são intervenientes? São as pessoas ali que compõem, né? Então, vê só, geralmente são duas partes, né, presentes em uma carta de procuração. Uma delas é o representado, que também recebe ali o nome legal, na denominação de outorgante, tá? Ou de mandante. Como falei para vocês ainda agora, o mandante é quem dá poder. Então, ele também pode ser chamado de outorgante ou também pode ser chamado de representado, tá ok? Então, mandante, representado, outorgante, estamos falando da pessoa que vai ceder poderes a outra pessoa, tá? Já a outra parte é aquela que recebe os poderes concedidos pelo outorgante, né? Essa pessoa denominamos procurador, ou ainda também outorgado ou mandatário, ok? Também pode ser chamado de representante, tá? A pessoa que delega, né, que dá os poderes é representado e quem recebe também pode ser chamado de representante, tá? Mas também pode ser chamado de outorgado ou de mandatário, ou também de procurador, ok? A outorga, nesse contexto, é o próprio poder concedido, tá bom? Então, algumas observações, né, sobre essas duas pessoas aí
que fazem parte do mandato, tá? Observação número 1. Podem ser mandantes quem? Todas as pessoas capazes, excluindo as pessoas absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, tá? Observação número 2. Pode ser mandatários todas as pessoas capazes e os relativamente incapazes, exceto incapaz absoluto. Beleza, Jenson. Ok. Entendi que pessoas capazes podem ser mandantes, mas quem são essas pessoas capazes e incapazes? Né? Deixa eu explicar para vocês agora essa questão. Vê só. O que seria capacidade civil? A capacidade civil, gente, nada mais é, deixa eu colocar eu aqui. Nada mais é sobre o significado real seria todas as pessoas que têm aptidão em exercer seus direitos, tá? Então, qualquer pessoa que ela tem aptidão tranquila para exercer os seus direitos com maior tranquilidade, ela é chamada de uma pessoa com capacidade civil, tá? A incapacidade civil absoluta seriam aqueles, né, que não podem exercer pessoalmente os atos da vida civil, dependendo exclusivamente da representação de outra pessoa para isso, existindo por duas razões para a total incapacidade civil. Então, existe a questão da idade, ou seja, uma criança, ela não pode ser ali mandatária nem mandante, né? Porque ela é incapaz civilmente. Eu não posso exercer ali para uma criança meus poderes, tá? Ceder, no caso, né? E também impedimento físico ou mental. Por exemplo, uma pessoa deficiente mental nunca vai poder ser uma pessoa que é mandante, tá? Aliás, que seria o mandatário, por exemplo, tá? Jamais. E quem são as relativamente incapazes? Maiores de 16 anos e menores de 18 anos, ok? Então, uma pessoa de 17 anos, ela é uma relativamente incapaz, mas ela pode ser uma mandatária. Ela não pode ser mandante, mas ela pode ser mandatária, tá? Ébrios, ou seja, os alcoólatras também não podem ser mandatários, tá? Ébrios habituais e os viciados em tóxicos, ou seja, pessoas drogadas também não podem. Aqueles também que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade, exemplo, uma pessoa em estado de coma. E por fim, os pródigos, que é aquela pessoa que arruína seu próprio patrimônio, que, por exemplo, que sai vendendo as coisas, né, por coisas, valores baratos, e aí a família entende que aquela pessoa não tem ali um certo controle, gasta demais e pode perder com jogos, alguma coisa do tipo. Então, é uma pessoa pródiga, então ela ali pode ser uma relativamente incapaz, ok? Então, vamos recapitular aqui essa parte aqui das pessoas, dos intervenientes. Então, os mandantes todas as pessoas capazes, tá? Então, todas as pessoas capazes, excluindo as absolutamente e relativamente incapazes, podem ser ali mandantes. Agora, podem ser mandatários todas as pessoas capazes e relativamente incapazes, tá? Ou seja, se eu quiser, eu posso ser mandante, né? Posso ceder meus direitos a uma pessoa, por exemplo, que é de 17 anos. Posso. Ele pode ser meu mandatário, mas não pode ser mandante, ok? Alguma dúvida até então, gente? Espero que não. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Vamos continuar. Vamos entender agora os requisitos da procuração. O que é que se tem numa procuração, né? Quais são ali os requisitos para que ela possa ali ser uma documentação formal e assim trazer valor. Ó, primeiro, tem que ter os dados e qualificação civil do ortogante, ou seja, do mandante, tá? Ou seja, todos os documentos necessários, que ali identifique quem é o mandante, tá? Assim também como todos os dados de qualificação civil do outorgado, tá? Todos os documentos necessários da pessoa que será o mandatário, tá? Tudo ali seja muito bem legível, que dê aí para identificar necessariamente, perfeitamente quem são os mandantes, quem é o mandante e quem é o mandatário. Pode ter mais de um mandatário? Pode. Existem procurações que existem vários procuradores, tá? Mas aí, como falei, precisa de todos os documentos, tudo certinho, tá? Os poderes concedidos ao procurador, ou seja, precisa-se ter ali a questão da natureza, né? Enfim, quais são os poderes que o ortogado vai ter em cima do ortogante,
Aliás, não é em cima, né? Mas para representá-lo. Então, quais são os poderes que o mandante está dando para o mandatário? Porque nem sempre uma procuração é para ele representar em tudo. Pode ser apenas, por exemplo, para eu quero abrir uma conta no banco e aí eu tenho medo, eu prefiro que uma pessoa faça isso por mim. Então eu vou trazer um mandatário. Então aquele mandatário só vai ter o poder de abrir a conta, nada mais. Não pode fazer investimento, não pode fazer nenhum tipo de saque, por exemplo, tá? Porque isso aí estaria excedendo os poderes concedidos e aí ele pode responder em juízo, ok? Então, na natureza ou extensão, que é os poderes concedidos, tem que estar bem claro quais são os poderes que o outorgado ou o mandatário vai representar o mandante, tá? Também temos a validade da procuração, se for o caso, tá certo? Pois a procuração pode ser de tempo determinado. Vê só, às vezes, como falei aqui para vocês ainda agora, uma procuração pode ser apenas para determinado assunto. Pode ser para, por exemplo, uma compra de um imóvel. Pode ser para uma abertura de uma conta. Pode ser necessariamente porque eu estou viajando, mas quando eu voltar acaba. Então, tudo isso existe um prazo, tá? Então, acabando o prazo, acabou a procuração. Então, precisa-se ter ali bem claro qual é o prazo ou qual é a conclusão do prazo ali da procuração, tá certo? Porque assim, você pode ter ali um tempo indeterminado, mas tem uma conclusão. Exemplo, eu cedo meus direitos, meus deveres, né, meu nome aí para uma outra pessoa comprar um imóvel por mim. Então, assim que ela terminar de comprar esse imóvel, então, independente do tempo que ela levou, vai se cessar o contrato assim que ela que ela encerrar ali o ato, que ela comprar o imóvel, tá? Então, isso aí seria o prazo. Não tem um tempo certo, mas tem uma conclusão, né? Eu estou contratando alguém, estou mandando alguém ser meu mandatário para abrir uma conta. Então, quando a pessoa conseguir abrir a conta, que a conta estiver aberta, acabou o contrato. Então, não houve um tempo, um prazo, né? Mas houve ali uma conclusão, certo? Então, fixa bem nisso aí. Existe, às vezes, um tempo ou uma conclusão, tá certo? Se, por acaso, o tempo for indeterminado, né? Em alguns casos, as pessoas, elas fazem procuração para o resto da vida. Olha, esse aqui vai ser o meu procurador para o resto da minha vida. Pode acontecer. Porém, lembre-se que o mandante, que é quem está cedendo os poderes ou os direitos, pode revogar a qualquer momento. Se ele por acaso desistir, que o mandatário não está sendo um bom mandatário, ele não gostou, enfim, ou então ele, não, eu pensei melhor, não quero ninguém fazendo nada por mim, ele pode revogar isso a qualquer momento, ele tem esse direito, tá? Também, gente, o banco, ele geralmente pede para a pessoa renovar de tempos em tempos, geralmente de forma anual. Então, às vezes, a cada ano, o banco ele vai perguntar ao mandante se o mandatário ainda pode responder por ele. Se não poder mais, aí ele vai cancelar e assim seguir com outros trâmites, né? Também temos na procuração a assinatura do outorgante, ou seja, do mandante. Ele precisa assinar dizendo que sim, que ele concorda com tudo que foi escrito ali. Ele concorda que o mandatário ou os mandatários vão ter agora o poder de etc, né? Tal coisa, taranã, que vai ter ali na natureza, e por tempo determinado ou por tempo indeterminado, ok? Então, coloca-se a assinatura embaixo e pronto, está aí a procuração feita e pronta para ser validada. Em relação a ser validada, existem ali dois tipos de formas de procuração, tá? Existe a procuração pública e a particular. Vamos entender cada uma delas. A procuração pública é aquela que foi registrada no livro do cartório ou tabelionato de notas. Por conta disso, ela tem fé pública, além de ser válida e aceita em uma série de situações e órgãos, incluindo o Poder Judiciário. Nessa modalidade, não há necessidade de reconhecimento de firma, né, porque já que ela é feita num cartório, na frente de um tabelião, então não precisa reconhecer firma. Há algumas entidades que costumam aceitar apenas a procuração do tipo pública. Gente, deixa eu frisar uma coisinha aí. Vê só. Se você for no banco e lá estiver dizendo assim, em relação à procuração, o banco só aceita procurações do tipo pública. Então, entenda, ele só vai aceitar, é óbvio,
procurações do tipo pública. Mas se lá não constar dizendo que só aceita tipo pública, né? Se ele falar que aceita a procuração particular, vamos supor que a placa esteja assim. Neste banco aceitamos a procuração particular. Entenda que lá não é somente a particular. A pública também aceita. Então, quando se tem dizendo que aceita a particular, é porque aceita as duas. Quando se tem dizendo que só aceita a pública, é porque só aceita a pública, tá? Quando não se tem dizendo nada, é porque geralmente também aceita as duas, tanto a pública como a particular, ok? Mas o que seria a procuração particular? A procuração particular pode ser redigida de próprio punho ou impressa, tá? E não exige registro em cartório. Porém, há necessidade de reconhecimento de firma. Ou seja, você pode ali fazer na sua casa, no Word, né? No teu computador, pesquisar algum modelo na internet, seguir todos os requisitos ali, uma procuração, fazer em casa mesmo. Porém, para que essa procuração tenha validez, né, seja válida, você precisa reconhecer firma. Tanto a tua assinatura como a do mandante ou mandatário precisam ali reconhecer firma, tá? Diferente da procuração pública, porque já tem um tabelião ali no meio, então ele está sendo feito na frente do tabelião, então ok, ela é válida, mas na particular precisa reconhecimento de firma, tá? Dela participa o outorgante e o outorgado, não há necessidade, portanto, de um tabelião, né? Por ser de confecção mais simples e com menos garantias, a procuração particular não é aceita para alguns tipos de negócios e pode ter sua validade jurídica facilmente contestada. Então, assim, é mais seguro, né, e mais válido você ter a procuração pública, que é feita no cartório, em frente a um tabelião. Ok, gente? Alguma dúvida até então? Espero que não. Vamos seguindo. O que seria o subestabelecimento, então? Vocês já entenderam, né, sobre mandato, lembre-se, T, né? Não é mandado. Sobre mandato e procuração. Já entendemos que existe dois tipos de procuração, né? Que é a procuração pública e a particular. Vimos aí alguns requisitos e também quem compõe esse mandato. Mas existe uma outra modalidade aí que é o subestabelecimento. E o que seria isso? Deixa eu ler aqui para vocês. Vê só. O subestabelecimento consiste no ato de transferir a outra pessoa os poderes recebidos por meio de procuração. O outorgante poderá ou não autorizar que o seu outorgado transfira os poderes recebidos. Ou seja, imagine a seguinte situação. Gabriel é o mandante. Então, ele cedeu poderes a Fernando, ok? Só que Fernando está se sentindo muito ocupado, às vezes talvez não está conseguindo ali, como é que eu posso falar, representar direito, então ele resolveu também ceder os poderes recebidos por Gabriel para agora Luiz. Então Luiz seria o subestabelecido, tá? Então existe sim essa possibilidade do mandatário ceder poderes a um subestabelecido, tá? Então, como é que seria isso aí? O mandante, se ele faz a procuração. Se na procuração não constar nada dizendo que impede o subestabelecimento, o mandatário pode sim tranquilamente criar um subestabelecimento, chamar um subestabelecido, quase não saía, para ceder ali seus direitos, tá? Então, se por acaso na procuração estiver dizendo que é vedado, não aceita subestabelecimento, então não. Então, só pode ali realmente o mandatário ter os poderes, não pode ceder poderes para ninguém, tá? Quando permitido pela procuração original ou quando não houver vedação ao subestabelecimento, a pessoa que tenha recebido poderes por meio da procuração pública poderá, se necessário, por meio de outra procuração específica, estabelecer tais poderes a terceiros. No entanto, o procurador será responsável pelos prejuízos causados pelo subestabelecido. Ou seja, naquele exemplo que eu falei, né? Gabriel, Fernando e Luiz. Se Luiz fizer algum tipo de ato de forma culposa, né, que vai trazer prejuízos a Gabriel, quem vai responder por isso é Fernando. Tá? Então, Fernando, ele vai ser responsável pelo subestabelecido, não é o mandante, ok? Existem dois tipos aí de subestabelecimento, o com reserva de poderes e o sem reserva, tá?
Então, ó, o com reserva significa que quem transferiu os poderes permanece com os poderes recebidos também. E também poderá utilizá-los quando necessário. Ou seja, se por acaso, no exemplo que eu falei, Fernando subestabeleceu para Luiz, mas ele subestabeleceu com reserva de poderes, então Fernando ainda também tem esses poderes. Ele apenas mandou Luiz também fazer. Mas ele também segue ainda com os poderes tranquilamente. Agora, no caso de sem reserva de poderes, a transferência é integral e o mandatário renuncia o poder da representação, desvinculando-se da procuração, que passa a ser de responsabilidade exclusiva da pessoa que transferiu os poderes, ou seja, para Luiz. Mas ainda assim, mesmo que ele se foi, como eu posso falar, excluído, né, da procuração, ainda assim é ele que vai responder pelos atos culposos caso Luiz venha trazer algum, tá bom? Ou seja, o mandatário sempre será responsável pelo subestabelecido, ok? Então, só deixa eu escrever aqui para vocês, nessa próxima página aqui, como é que funciona questões aqui. Peraí. Vê só. Deixa eu pegar aqui. Ok. Vê só. Imagine. Então, o mandante, vamos colocar um M, tá certo? Temos aí o mandatário ou o procurador e temos aqui um subestabelecido, certo? Então, assim, ó, este poder aqui, que o mandante passa para o procurador, se chama procuração, ou seja, o documento que o mandante passa os poderes para o procurador se chama procuração. Já este documento aqui, do procurador, do mandatário, que passa os poderes recebidos pelo mandante para o subestabelecido, se chama subestabelecimento, ok? Então, para vocês aí terem essa ciência. Agora vamos entender como é que funciona a questão do... Como é que eu posso falar? Da extinção do mandato. Como é que seria, né? Então, para você extinguir o mandato, ele precisa aí seguir essas 4 coisas. Primeiro, pela revogação ou pela renúncia. Quem é que revoga? O mandante. Quem é que renuncia? O mandatário, tá? Então, se o mandante revogasse, olha, não quero mais a procuração, então o mandato é cessado. Ou se por acaso o mandatário revogasse, olha, não quero mais chegar para o mandante, eu não quero mais, então também o mandato ele é cessado, tá bom? Revogação ou renúncia. Segundo, pela morte ou interdição de uma das partes. Interdição, por exemplo, se a pessoa sofreu algum tipo de acidente e um traicom, por exemplo, então ela está interditada, ela não consegue exercer seus poderes. Então, pela morte ou interdição de uma das partes, né, também é cessado. A questão da interdição é mais para a questão do mandatário, tá? Porque o mandante ainda pode, dependendo da interdição, ele pode aí realmente o mandato ainda continuar, tá? Pela mudança de estado, país, que inabilite o mandante de conferir seus poderes ou o mandatário para exercer. E, por fim, também pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Eu falei para vocês, né, que às vezes a procuração é apenas para abrir uma conta, por exemplo. Então, assim que ele abriu a conta, então concluiu-se o mandato. Então, ele é cessado automaticamente. Ou se por acaso teve aí um prazo, né? Ah, vou viajar por tantos anos e aí nesses anos que eu estarei fora, deixarei meu mandatário responsável pelos meus direitos, sobre meus deveres, ok? Então, quando eu voltei, acabou-se os anos, então cessou aí o mandato. Ok, gente? Alguma dúvida? Vamos ver aí umas questõezinhas para a gente ficar um pouco mais afiado, né? Assinar a alternativa correta. Vamos ver aqui. O mandato é o contrato de acordo com o qual uma pessoa capaz ou incapaz recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar os atos e administrar interesses. Gente, a gente já vê aí que um mandante não pode ser incapaz. Então, essa questão já está errada. O mandato é instrumento da procuração. A gente sabe que não. O instrumento aqui seria a procuração. Então, é o contrário. A procuração que é instrumento do mandato. Procuração. C. O mandato pode se dar por instrumento particular e deve conter a indicação do lugar no qual foi passado, a qualificação do outorgante, a data do objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Parece estar certo. Vamos ver o D. O terceiro com que o mandatário tratar não pode exigir que a procuração traga a firma reconhecida, por ser formalidade. Não.
Então, realmente, se por acaso for de questão particular, pode sim exigir que a firma seja reconhecida. Então, de fato, seria a letra C. Né? Próxima questão, vamos ver aqui. Nos termos do Código Civil, é correto afirmar que o mandato pode ser cessado. Pausa o vídeo e responde para mim. Então, como a gente viu aqui ainda agora, seria a letra A. Pela mudança de estado que inabilite o mandante de conferir os poderes ou o mandatário de exercer. Tá? Vamos ver aqui, próxima questão. Em razão do contrato de mandato, Ernesto recebeu procuração de Fernando, firmada em instrumento público, para praticar atos administrativos em seu nome. Apesar da omissão da procuração sobre poderes para subestabelecer, Ernesto subestabeleceu para seu colega de escritório Guilherme por instrumento particular. Os atos praticados por Guilherme no exercício dos poderes subestabelecidos. Pausa o vídeo aí, deixa eu colocar eu aqui em cima. Pausa o vídeo aí e me responde. Gente, é muito claro. Então, assim, pode atingir Fernando? Pode. Mas quem é que vai se responsabilizar por Guilherme? Com certeza Ernesto. Então, resposta, letra B. Tá? Próxima questão. Questão do concurso também. Por meio da escritura pública, André outorgou a Beatriz mandato para que, em seu nome, ela pudesse celebrar contratos. A escritura foi omissa quanto à possibilidade de subestabelecer, ou seja, nem autorizava nem vedava, né? Nem vedava. Ainda assim, por meio de instrumento particular, Beatriz subestabeleceu os poderes que ela tinha sido outorgado para Carlos, que praticou atos em nome de André. Neste caso, e aí, é válido ou não é válido? Pausa o vídeo e tenta responder. Deixa eu baixar mais um pouquinho e já te digo a resposta. Gente, então a letra C, realmente o subestabelecimento é válido, sendo que Beatriz é que vai responder perante André por eventuais atos culposos praticados por Carlos, ok? E essa aqui tá bem difícil, né? Coloquei de propósito, porque sim, essa questão pode cair, inclusive é uma questão do concurso que eu peguei, ela pode cair, o certo é mandado, é representação comercial, mandato ou representação civil. Se você viu bem aqui a aula do professor Gênesis, você sabe que a resposta é letra A, não é isso? Claro que não, letra C, mandato, tá? Com T, pelo amor de Deus, não erra, tá, gente? Antônio outorgou o mandato a João para a compra de uma casa. No entanto, Antônio foi interditado depois dessa outorga. Diante desse fato, assinale a alternativa correta. Pausa o vídeo e tenta responder. Gente, deixa eu voltar aqui. Seria a letra E. Cessa o mandato com interdição, como ocorreria como uma morte de mandatário. Então, ó, se ele foi interditado, né? Se ele foi interditado, então não tem como prosseguir com o contrato. Ele é cessado na mesma hora. Ok? E aí, gente, alguma dúvida? Espero que não, mas mesmo assim, volto a dizer, se vocês ainda assim tiver qualquer tipo de dúvida, vocês podem me procurar ali no grupo, né, do WhatsApp e tirar suas dúvidas comigo, ou também através do meu Instagram, Gênesis Araújo, tá? Tudo junto. É só me seguir lá e mandar uma DM que eu terei o prazer de tirar a sua dúvida, ok? Então é isso, gente. Dimensão Pro Concurso junto com vocês.